Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bright Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bright Brothers. E hoje estamos aqui com um crítico de cinema muito especial, né? Estamos aqui com o Carlos Camargo. Oi! E aí? Muito bom, né, ter essa chance de bater um papinho com você. Estamos muito felizes de ter você aqui hoje conosco. Vai ser um bate-papo maravilhoso. E é uma honra, na verdade. Eu sou fã de vocês dois, né? De vocês todos, dessa família aí de talentos, do cinema e do mundo da arte. É uma honra e sou um apaixonado pelo cinema, né? Então, esse sou eu desde a minha infância. Eu nasci, né, dentro do mundo do cinema, assistindo o cinema. Então, eu sou, desde a minha infância e adolescência, eu sempre frequentei, ainda sou dos tempos do cinema de rua, então eu ia muito aos cinemas de rua e tinha aquela magia, né, que é diferente de um cinema de shopping nos dias de hoje. Sim. Então, o cinema de rua, ele tem todo aquele envolvimento que apropriado da época, né? Então, sou do cinema de rua, frequentava as videolocadoras desde a minha infância, desde a época que eu não tinha videocassete ainda, né? Só para contextualizar, né, estamos falando de década de 80 e início de década de 90. Então, ali onde nasceram as videolocadoras, ainda na época do VHS, antes do DVD. Então, meu sonho sempre foi ter um videocassete. Eu sempre sonhei em trazer um cinema, que eu frequentava nos cinemas de rua, eu sempre sonhei em trazer para minha casa, né? Só que na época ainda não tínhamos condições de comprar, isso na década de 80. Então eu ia às locadoras só para ver as caixas dos filmes e pegar os filmes e ler as sinopses que estavam atrás das caixas do filme e sonhar em levar aquele filme para casa, que eu não podia, que eu não tinha videocassete, né? E só passamos a ter um videocassete em casa em 91. Então, foi minha primeira ida à locadora que eu podia alugar um filme. Então, meu irmão, eu era criança, tinha 11 anos de idade, e meu irmão disse, você pode escolher 2. E escolhi 2 filmes de terror. Eu escolhi Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, e escolhi Evil Dead 2, do Sam Raimi. Então foram os 2 filmes de terror, porque eu já era apaixonado por filmes de terror, desde a infância. Eu tinha um pôster de Freddy Krueger no meu quarto. Tinha um pôster do Pinhead, do Hellraiser, no meu quarto também. Minha mãe até falava isso, você tá com esses bichos aí no seu quarto. Não, mãe, são personagens de cinema. Sim. Então, eu cresci nesse contexto de cinema de rua, de videolocadora, e isso foi cada vez mais aguçando minha paixão pelo cinema. Então, aí entrei na década de 90 e foi a década que eu mais frequentei o cinema. Então, a década de 90, ali do comecinho da década de 90 até 99, se vocês pensarem aí, os filmes mais famosos da década de 90, todos eu vi no cinema. Vi Ghost no cinema, vi O Silêncio dos Inocentes no cinema, vi Forrest Gump no cinema, vi A Lista de Schindler no cinema, vi Coração Valente no cinema, vi Pulp Fiction do Tarantino no cinema, quando ninguém conhecia Tarantino ainda, só tinha o Cães de Aluguel, que tinha sido lançado nas videolocadoras, né? Então, vi muita coisa no cinema na década de 90. E isso tudo também... Esse contexto todo, né, eu fui inserido no cinema e nos vídeos, né, por meu irmão mais velho. Então, tive esse mentor, né, que me levava para o cinema. Né? Então, eu lá na década de 80, eu assistia filmes que não eram muito compatíveis com criança. Eu não ia ver só os filmes, eu também vi vários filmes dos Trapalhões, vi os filmes da Xuxa, Super Xuxa contra o Baixo Astral, enfim... filmes de criança, mas também via filmes de adulto. Eu fui ver... O primeiro filme que eu vi, na verdade, foi um infantil no cinema. Foi aqui já voltando um pouco para a década de 80. Foi Labirinto, A Magia do Tempo, com o David Bowie. Foi lá que eu conheci o David Bowie. Né? Então, com 6 anos de idade, vi Labirinto. E a partir daí, meu irmão mais velho, Marcelo, ele passou a me levar muito ao cinema. Então,
ele não só me levava para ver filmes infantis, eu via filmes... ali a gente estava numa época em que as crianças não tinham muito controle como tem depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é do início da década de 90. Então, lá no final da década de 80 para a década de 90, a gente estava num contexto em que as crianças eram realmente submetidas a situações que não é hoje, né? Mas isso não me causou dano, graças a Deus. Isso só aguçou a minha cinefilia, né? Então eu vi filmes como filmes do cinema europeu, vi filmes do Godard no cinema, vi A Grande Arte do Walter Salles, que é um filme do início lá da década de 90, que é protagonizado com um elenco misto, hollywoodiano e brasileiro, até com Peter Coyote no elenco, então dirigido pelo Walter Salles, e vi filmes assim de vários gêneros, né, ainda na infância, e isso foi despertando meu interesse. Então aqui vamos dar, só para resumir, para não me alongar muito, então, dando um salto para cá, né, aí eu digo para cá, para a criação do meu perfil no Instagram, que é o Cinematográfico 7. Então, essa bagagem que eu carrego desde a infância, que eu carrego na adolescência, que eu carrego na juventude, eu trouxe para o Cinematográfico 7, que foi um perfil que eu criei inicialmente para fins de terapia, né, para me distrair, para me distanciar um pouco do mundo profissional, que é minha primeira profissão. Não tem absolutamente nada a ver com cinema, sou advogado. Sou advogado há 20 anos já, militante, trabalho todos os dias com advocacia, e em paralelo tenho essa paixão pelo cinema. Então, criei o Cinematográfico em 2017, que tinha um intento só para que eu passasse um pouco do conhecimento que eu adquiri com essa vivência, né, para as pessoas e para conhecer pessoas. Então, minha intenção era conhecer pessoas, ter contato com outros apaixonados por cinema como eu, né? E a partir desse perfil, né, que iniciou para fins terapêuticos, eu passei a ter contatos com pessoas, conhecer pessoas que eu jamais imaginei, né? Tanto outros apaixonados por cinema como eu, críticos de cinema e pessoas que gostavam de dialogar sobre o cinema, sobre arte, como também pessoas famosas. Passei a ter contato com diretores, com atores, com atrizes e pessoas que eu era fã, né? E passaram a interagir comigo, pessoas até internacionais, que eu jamais imaginei, né? Só para vocês terem uma ideia, uma das minhas seguidoras hoje é a Cláudia Wells, que foi a Jennifer Parker do filme De Volta para o Futuro 1. Que é a neta do H.G. Wells, que escreveu A Máquina do Tempo. Ela isso eu nem sabia. Que legal. Que legal. Então, tem gente assim que... sem falar dos brasileiros, né? Estou aqui só nos internacionais. Tem um dos meus seguidores também que me proporcionou esse perfil, que eu passei a dialogar sobre cinema com pessoas que passou a me proporcionar também. Um dos meus seguidores é o Kate Coogan. Kate Coogan, eu acho que vocês não conhecem, mas a mãe de vocês conhece, com certeza. Ele protagonizou um filme nos anos 80 chamado Uma Noite de Aventuras, que era de uma babá que tomava conta de umas crianças numa noite, que tinha uma menina que era fã de Thor. E o Kate Coogan era uma dessas crianças, que é um filme que foi famosíssimo nos anos 80. E o Kate Coogan, ele é neto do garoto, o garoto do filme do Chaplin. Ele é neto do garoto do filme do Chaplin. Então, também mantendo contato com esse pessoal internacional, né? Mantive contato também do direct e a gente se seguiu também com o Mark Payton, que é o protagonista da Hora do Pesadelo 2. E além desses internacionais, aí vários nacionais, pessoas que eu sou fã demais, diretores. O Rogério Sagui eu conheci através do meu perfil, que, enfim, diretor talentosíssimo aqui do cenário nacional brasileiro, e atores como Matheus Rastergaile, o cantor e ator Evandro Mesquita, tudo isso me proporcionou o perfil. E a partir daí, as oportunidades passaram a surgir. Eu comecei a me mostrar, né? E mostrei um pouco do conhecimento que eu adquiri na prática com o cinema, e oportunidades surgiram. Eu cheguei a ser curador
de um festival internacional de cinema, o Cinefantasy, na 10ª edição, em 2020, fui curador da categoria amador, curtas amadores. Então, uma experiência brilhante, né? Vi o tanto de talento que há nesse país, né? Como vocês, né? Então, assim, conheci outros Bright Brothers espalhados pelo Brasil, né? Que há muito talento nesse nosso Brasil, sabe? Vi curtas do norte a sul, nordeste, centro-oeste, sudeste, de todas as regiões, cada um mais talentoso que o outro, sabe? Uma experiência linda que eu vivi na 10ª edição do Cinefantasy, né? Lá do Eduardo e da Mônica, que organizam um festival belíssimo, que todo ano tem edição. Então, fui curador de Festival Internacional de Cinema. Aquela criança lá dos anos 80 jamais imaginaria isso, né? Que teria contato, né? Eu assisti A Hora do Pesadelo 2 com um filme de 86, se eu não me engano, assisti com 9, 10 anos de idade e jamais imaginei que eu teria contato com o protagonista do filme, né, na fase adulta. Coisas assim que só as redes sociais elas conseguem proporcionar, né? Fui curador de Festival Internacional de Cinema, né? E hoje, mais recentemente, recebi um convite, né? E já sou há algumas edições aí colunista da Band News FM, né? Falando sobre cinema todas as quintas-feiras às 10h30 da manhã. Então, essa é um pouco da minha trajetória, né? Uma trajetória que começou lá na infância, né? Que começou na infância, que continuou na adolescência, que perdurou na juventude e que persiste até hoje pela minha paixão por cinema, né? Sou apaixonado por cinema, coleciono desde a época, desde a infância. Eu coleciono mídia física, eu tenho ainda VHS, eu tenho um videocassete, eu tenho um Sharp 7 cabeças que está ligado na minha TV ao lado do Blu-ray Panasonic. Então, eu concilio as mídias, né? Assisto muito streaming também, mas tenho saudade, Thales e Ike, daquela magia das videolocadoras, sabe? Esse acesso fácil às mídias, isso que a gente tem sempre à disposição, com vários streams, para a gente ver a hora que a gente quer, isso faz perder a magia da espera, a magia de querer ter e ainda não ter. E quando se tem, sabe, é um êxtase sem tamanho, sabe? Aguardar aquele filme que sempre é lançamento e é sempre locado e você nunca encontra. E quando você chega na locadora, ele está lá, sabe? Você pega isso, você toca nele, você leva para casa, no caminho você está naquela expectativa de chegar lá, de colocar, sabe? E de começar a assistir. E hoje em dia, com um clique, se resolve tudo. Então, não tem a magia mais, não tem a magia de conversar com o atendente da videolocadora, sabe? Aquela pessoa que vai trocar uma experiência humana conosco, né? A tecnologia do streaming não proporciona isso. Então, tenho saudade, muita saudade, né? E tento sempre conciliar o antigo com o novo. Coleciono, tenho filmes em VHS, tenho uma coleção aqui em casa de filmes que acho que, eu não vou dizer o número exato, mas devo ter mais ou menos uns 2.500 filmes em mídia física aqui, contando VHS, DVD e Blu-ray. Então, tenho mais ou menos isso, pouco menos de 3.000, para que, inclusive, alguns que não têm streaming, né? Então, os streamings também, né? Tem títulos que você não consegue encontrar. Então, sou eu... mas é isso mesmo. O Carlos Câmara, que nasceu no cinema de rua, nas videolocadoras, e se apaixonou, e desde então vem vivenciando isso e botando um pouco disso no perfil Cinematográfico 7 do Instagram. Muito, muito lindo. Mas isso da mídia física é uma coisa que a gente cresceu bastante com isso ainda. E até em casa a gente tem os DVDs, no caso. Mas não, os VHS também tinham que você assistia ainda na sua época, ainda criança. Mas uma das coisas que me fez ainda se apaixonar pelo cinema foi aquela primeira expectativa, né, de você ter o
o disco, você coloca, mas também o menu, porque eu sempre falo que eu sempre era apaixonado essa expectativa de vamos ver filme. E, por exemplo, o Guerra nas Estrelas, a gente tinha as edições que o menu tinha algumas versões, então tinha aquela expectativa de cada vez era outro planeta, e aí era aquela expectativa de ver, aí tem um menu de você colocar, se você tinha começado já, e que cena você escolhe. Então essa magia que em si com o streaming se apagou, não existe mais, eu sinto muita saudade. Com o streaming acaba sendo mais assim uma questão de conteúdo em massa em si, e aí perde o valor um pouco em si. Quando você tem acesso a tudo, não tem aquela, como você contou, essa coisa de ir na locador, pegar o filme, esperar e não tem naquela vez, ter toda essa magia em volta. Agora, em março, a gente esteve no Rio, a gente foi o Cavi mostrou pra gente o Cavídeo dele, que ele tem realmente uma biblioteca uma videoteca de vários filmes que nem existem em streaming. Então foi assim, eu falei, eu tô no Paris, ele foi resolver uma coisa, a gente falou, falando, desculpa, eu tô resolvendo uma coisa, e fala, não tem problema não, e a gente lá olhando. A gente tá aqui, eu falei, estamos no Paris aqui, aí a gente ficou lá um tempão só olhando todos tudo que tinha lá, porque é muito legal, e isso é uma pena que o streaming, de um lado, democratiza e dá maior acesso às pessoas a ver filme, mas perde a magia. Mais conteúdos também. Exatamente. Mas, por outro lado, tem realmente essa questão de virar uma coisa mais assim, em massa, assim, tipo, vou assistir um, vou assistir outro. E perde o valor um pouco. E você falou num ponto importante, no menu do DVD, no caso, né? Na época do VHS não tinha, mas você, além de você poder chegar na cena que você quer e ter essa mobilidade mais imediata, tem também os extras que tem nos menus, né? Os bastidores, e diversas outras peculiaridades que você não encontra hoje no streaming, né? Sim, isso foi uma coisa que também foi algo que me fez ter essa paixão maior pro cinema, de me fazer querer, né, de atuar na área. Essa coisa que tem sempre cena deletada, ou como foi feito. Por exemplo, a gente até tem uma edição especial da trilogia do Senhor dos Anéis, que tem, sei lá, umas 12 horas, mais longo que a própria saga, de como eles fizeram, com miniatura, como eles fizeram com dublê, os sinais, como foi escolhido, os atores, isso às vezes no streaming não tem essa opção, que poderia ter em si. É uma opção que poderia existir. É uma pena que lá é só o filme, às vezes nem trailer tem uns streams que nem trailer tem. E o legal é que na caixa que tinha na época do DVD, por exemplo, você sabia a duração do filme, tinha sempre várias informações pro filme, e que às vezes no stream você tem que pesquisar extra. Não, eu lembro que a gente recentemente recentemente não, mas um tempo atrás aí a gente assistiu o Exterminador 2 de novo, e reassistiu. Sim. E assistiu no streaming. Aí foi super esquisito, porque a gente viu, na verdade, que o que a gente conhecia era uma versão estendida. Era a versão do diretor. Corte do diretor. E aí foi super estranho, a gente pensou, peraí, tá faltando alguma coisa aí. E aí foi tem engraçado. Isso também, que você não tem acesso às outras versões. O streaming, ele pode mudar a versão do filme, e você não tem aquilo para sempre, a versão que você tá acostumado a assistir. Eles podem mudar, já teve muita crítica, que eles mudaram o filme, restauraram e não deixaram a versão antiga e apagam a versão anterior. Isso também é muito problemático. E o Exterminador do Futuro 2 eu assisti no cinema. Assisti no cinema, acho que é 91. 91, se eu não me engano, tinha lá meus 11 anos de idade. Esse já foi no cinema de shopping. Os cinemas de shopping aqui, que não eram as grandes salas de cinema, ainda eram cinemas pequenos, mas eles chegaram aqui em João Pessoa em 89, que foi quando o grande shopping daqui de João Pessoa, que existe até hoje, ele foi inaugurado. Então eu assisti nessa sala de cinema, Exterminador do Futuro 2, e é uma das continuações, das raras continuações que são superiores ao primeiro filme, né? Sim. Realmente. Olha, você queria falar alguma coisa? Não, eu só queria fazer uma pergunta, que você falou que você cresceu muito também você é muito apaixonado pelo cinema de terror, que você tinha os clássicos de terror, você assistia desde pequeno. E uma curiosidade nossa aqui é que a gente em si não cresceu muito com filmes de terror.
como nossa mãe em si não era o gênero que ela gostava muito, em si a maioria dos filmes de terror que eu assisti mesmo foi só quando adulto mesmo. Por exemplo, Evil Dead eu só assisti acho que há poucos anos atrás, porque eu era fã já da trilogia do Homem-Aranha, e eu sempre gostava do aspecto bem sinistro que o filme que os filmes tinham, diferente de outros filmes de heróis. E aí eu fui pesquisar o diretor, e aí eu conheci, tem essa saga onde ele começou, e aí eu achei muito interessante, e a gente até falou que a gente tem muita saga ainda que a gente não assistiu, os clássicos. Sim. Então a gente ainda está nisso. Mas a gente em si já fez mais no ramo de terror como cineasta do que realmente consumir os clássicos. E aí eu queria, depois a gente já falar nisso, você que é tão experiente com o terror, o que você acha do Conto Stupa, né? Que a gente trabalha nesse terror, mas o terror psicológico. O que você achou quando você assistiu pela primeira vez? Rapidinho, só uma coisa rapidinho para contexto, para quem está assistindo. Na verdade, a gente conheceu o Carlos por causa do Rogério, diretamente ou indiretamente, nem lembro mais, mas foi por causa do Rogério Sagui. E aí, na época, ele foi o primeiro crítico que fez uma criticazinha e escreveu sobre o Conto Stupa. Então, é assim, muito especial mesmo. Então, só esse pequeno adendo por trás. Com uma honra, né? Uma honra ter sido uma das primeiras pessoas a falar um pouco sobre Conto Stupa. E Conto Stupa é de uma criatividade, e aqui não estou falando só porque estou diante de vocês, né? Isso eu digo para todo mundo que eu me deparo. O Conto Stupa, ele tem uma criatividade porque ele mostra algo que já está, né, escrito e bota na tela com uma criatividade muito, muito, muito aguçada. E palmas para vocês pelo que fizeram, porque vocês fizeram tudo. Então, desde de tudo mesmo, né, da montagem, do roteiro, da música, né, e aqui um elogio especial, eu amo as trilhas sonoras de vocês, amo mesmo, e as trilhas, eu sou um apaixonado por trilha sonora, apaixonado mesmo, isso desde a década de 80, desde o Carlos lá, o menino que assistia filmes no cinema, sempre estava ligado. Quando eu assisti o Beetlejuice, do Tim Burton, no cinema também. E quando eu vi aqueles acordes orquestrados do Danny Elfman pela primeira vez, sim, eu fiquei em êxtase. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Sabe, aquele tan da abertura. Sim. Fiquei assim, maravilhado. E ao escutar novamente, né, aquela mesma sonoridade em outros filmes do Tim Burton, e isso é interessante, que o diretor, ele dá sua identidade não só no dirigir, né, ele dá sua identidade no contexto que ele coloca na obra. E normalmente os grandes diretores, eles trabalham sempre com o mesmo músico, né? Vide Spielberg e o John Williams, vide o Tim Burton e o Danny Elfman. Então a gente reconhece a obra, né, pela sonoridade. E a sonoridade dos Bright Brothers com a trilha de vocês, sabe, é algo que realmente me encanta, tal qual me encanta o encanto que eu tinha e tenho com os grandes cineastas. Então, a trilha sonora de vocês no piano, no teclado, o que vocês fazem, dá uma magia e um tempero inigualável para a obra. Que legal. E o trabalho que vocês fazem com as cores em Conto Stupa é algo magistral. A fotografia, né, a fotografia de vocês também, o posicionamento de câmera, enquadramento e o trabalho que vocês fazem com as luzes, tudo é impecável, sabe? Conto Stupa é algo que todos precisam assistir, sabe? E é algo que faz com que vocês nesse cinema independente, sabe, se situem, se portem como promessas que já estão concretizadas no cenário brasileiro.
Que legal. Parabéns. Olha, primeiramente sobre a trilha, eu queria agradecer muito porque é o que compõe as trilhas, né? E isso é algo muito legal, porque eu também, na verdade, sempre cresci gostando muito de trilha sonora. Sempre assisti o filme também com esse, no caso, não olhar, esse ouvido. de ficar, né, pensando nas músicas, depois repetindo, ouvindo também a trilha sonora separada. Então é uma coisa assim que eu acho que é muito, muito legal de brincar com a trilha para trazer um subtexto a mais para o filme, de realmente, né, tanto a atmosfera, né, como você disse, quanto também para a história realmente também trazer um elemento a mais de, né, de você trazer um subtexto a mais, né, de você ter tema de personagem. Então isso é uma coisa assim que é muito legal. E fico feliz que você né, também gosta bastante. Sobre a fotografia, eu acho que aqui nosso mestre pode falar um pouco também. Não, mas sobre a trilha, eu vou falar em si, minha fotografia no fim tem uma mudança quando quando a trilha sonora é encaixada na cena. Eu sempre que a trilha sonora dialoga com a fotografia, por isso que a gente trabalha junto, porque um ajuda o outro e aí encaixa igual um quebra-cabeça, que aí um fortalece o outro na direção, na fotografia, vira tudo um conjunto. Acho que esse é o objetivo sempre na direção, que não virem peças soltas, que tudo seja uma coisa homogênea, uma coisa que dialoga com o roteiro, com a história mesmo. Eu queria falar uma coisa, na verdade, que é muito engraçado quando a gente filmou o filme e aí começa a pós-produção. Obviamente, primeiramente, a gente tem o rough cut, né, aquele corte inacabado, que tem o som todo quebrando e tudo. Aquilo é horrível. Aquilo ali, na verdade, nem a gente gosta de assistir. Eu nem gosto de assistir, não deixo ninguém assistir. Porque realmente você assiste assim e fica assim pensando, gente, o que é isso? O filme não, deu tudo errado, tá estranho. Mas aí quando você dá assim, um primeiro tratamento assim, né, de corte, corrigir as cores e assim, nem trabalhar artístico, mas especialmente o som, né, faz uma limpeza do áudio. Aí tudo bem, aí é um filme que ainda não tem, né, trabalho de som, não tem trilha, ainda não tem a cor, é uma coisa. Aí depois quando faz a cor, já muda totalmente, já fica realmente, já dá uma vibe totalmente diferente. E aí com trilha sonora e com áudio, já dá uma vibe totalmente diferente de novo. Isso é uma coisa interessante, como cada elemento realmente traz uma outra sensação mesmo. E que é algo que enquanto você assiste, você não sente, mas você ia sentir com a ausência. Isso. E essa polivalência de vocês, né, que do fazer cada detalhe, né, na composição do todo, né, é algo que sobretudo pela juventude de vocês, né, pelo pouco tempo de vivência efetiva no que fazem, mas já fazem com tanto primor, né, coisas que só os grandes fazem, né, que Chaplin fazia, né, que John Carpenter faz, né, que ele dirige, ele coloca a trilha sonora, né, é coisa de grande, né, e vocês fazem com primor. Que legal, a gente fica realmente muito honrado. E é sobre isso eu sempre digo que a direção tem que ser sempre, em si é um estudo constante, de você ver o que funciona e como funciona. Analisar suas próprias obras, mas as obras dos outros, e ver por que foi feito assim, o que isso gerou de emoção. E o uso de trilha, a gente também fala que quando não se usa trilha, também diz algo. É uma escolha. É uma escolha também que transmite um sentimento. Sim. Tem como chama o filme que ganhou o Oscar? Qual? O dos irmãos... Os Coen Brothers. Que tem No Country for Old Men. Onde os fracos não têm vez? Isso, exatamente. Por exemplo, aquele eles escolheram que não usar nenhuma trilha sonora. Ali foi uma escolha. E aquilo deu uma sensação muito crua, mais violenta, porque você pode ver, quando você faz uma luta, dois personagens lutando com uma trilha sonora emocionante, é uma coisa mais no tom aventura. Se você tira a trilha e foca mais nos sons dos impactos, vai ser muito mais brutal, mesmo que você não muda nada na imagem, só na sonografia. Então, eu gosto muito disso, da direção, dessa coisa de ter esse olhar no detalhe e ver isso vai gerar essa emoção, então é por isso que eu estou tomando decisão, e não ser só instintivo, e sim pensar isso diretamente, como isso vai transmitir emoção.
Porque no fim, eu sempre falo, não existe nenhuma técnica errada no cinema. Basta você só ter efeitos. Exatamente, tudo causa um efeito na audiência. Basta quem está dirigindo saber o que é a história, entender o que a cena quer passar e tomar uma decisão de como transmitir essa emoção. Por isso que me fascina muito em, por exemplo, remakes. Às vezes eu gosto muito de assistir um remake e ver como como outro diretor interpretou a questão. Ou normalmente tem, né, filmes que outro país regrava o filme, faz um remake para outro país. Então, como o aspecto cultural muda o filme, como cada enquadramento muda, é sempre muito interessante. É isso. Na verdade, eu queria falar uma coisa que eu acho muito legal, né, agora mudando sobre né, seu perfil cinematográfico 7, que eu acho bem legal que no início, né, quando você falou de Conde Tupa, né, desse ponto do tempo que foi 2022 até agora, eu acho muito legal ver, né, como se desenvolveu, né, que naquela época você até falou na época, eu aqui no meu perfil nem mostro meu rosto, não falo, não apareço, e hoje em dia você faz, e também o quanto você cresceu mesmo, né, tanto nos contatos que você já falou, quanto realmente assim também em conteúdo, em tipos de conteúdo diferente, seguidores e esse alcance é muito legal, eu acho. É uma coisa que eu queria falar que eu acho bem legal te acompanhar. Obrigado. E realmente, eu acho que eu comecei a aparecer aqui, Thales, acho que tem menos de um ano, né? Até então, raramente eu aparecia, né? E agora eu estou até atuando, né? Eu tenho até um personagem que eu criei, um personagem ranzinza, né? Que eu já estou até tendo uns feedbacks bem interessantes. E tenho aparecido, né, tanto com alguns cortes lá no meu trabalho na Band News FM e também em alguns vídeos com alguns amigos também, que a gente tem construído aí um projeto paralelo, né, que em breve sai alguma coisa aí. E também mostrando meu rosto e dando opinião. Rede social é muito isso, né? Quando a gente aparece, a gente cresce. Sabe? Porque quem está do outro lado, né, a pessoa ela quer ver, né, quem é aquela pessoa. Quer um laço com o criador. Exatamente. Então, a partir do momento que você mostra seu rosto, né, e eu já tenho uma vivência na comunicação. Né? A minha profissão, que eu já atuo há 20 anos, a minha primeira profissão, né, a advocacia, ela já me proporciona esse tipo de contato interpessoal, né, que eu não tinha trazido ainda para o perfil, e agora eu estou trazendo, né? E tem crescido, né? Tem crescido e pretendo aparecer mais para ver aí se cresce um pouco mais. Vai crescer mais, com certeza. E, na verdade, já que a gente já está falando aqui de evolução e tudo, eu acho que seria um bom momento da gente olhar para trás e você dar uma dica para o seu eu mais jovem. Então, vamos para o quadro O Espelho Mágico do Tempo. Bom, aqui a gente basicamente vai deixar um tempinho aqui para você, a gente bota você aqui, e aí a gente deixa um tempinho só para você deixar uma mensagem para o seu eu mais jovem, né? Pode ser aquele Carlos que estava assistindo o filme no cinema, que estava indo ainda para a locadora, você escolhe né, para qual versão de você manda um recado. E aí você pode falar. Tá. Eu vou falar para o Carlos criança ainda, né? Aquele Carlos criança que estava começando a ter os primeiros contatos nas videolocadoras e as primeiras idas ao cinema, né? Acho que o meu recado para o Carlos criança, viva, só viva. Viva porque eu não sou daqueles que tenta dizer alguma coisa para o seu eu mais jovem para reparar alguma falha ou algum percalço que ele praticou ao longo da trajetória. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa, e por isso eu digo viva, Carlos. Viva. Porque eu sou a pessoa que acredita que você é o que é hoje por tudo o que você passou ao longo de sua vida. Então, se você errou, se você acertou, os erros e acertos, eles fizeram quem você é hoje. Errar também é aprendizado. Então,
Eu não vou, Carlos, dizer o que vai acontecer no futuro para você. Eu só quero dizer que viva cada acerto, viva cada erro, porque vivendo você vai chegar onde eu cheguei. Então viva, e só vou dar uma dica, só uma. Assista mais filmes, mais e mais. Eu sei que você vai assistir muitos ao longo de sua vida, mas assista ainda mais. Esse é o recado que eu dou para o meu eu mais jovem. Ah, que legal. Muito eu sigo, eu também digo que eu também sigo essa filosofia de que tudo, do bom ao ruim, faz você ser quem é você. Então, mudar alguma coisa, você ia se destruir, em certa forma. Então, Isso. Exatamente. E tem gente que quer dar uma dica, não faça isso, ou seja menos preocupado com as coisas. Não, seja você mesmo, sabe? Seja você. Exatamente. O viver é uma montanha-russa, gente. A gente, Sim. é como eu sempre falo isso, né? Que viver é você entrar no carro de montanha-russa e você vai ter momentos que você vai andar de forma pacífica, de forma amena, mas tem momentos que você vai subir devagar, você vai descer rapidamente, você vai ter sustos, você vai ter alegrias, você vai sorrir de nervoso e de contentamento, né? É a vida. Muito legal. Bonito. Na verdade, esse aí também é normalmente o que os personagens em filmes de viagem no tempo têm que aprender. Que no fim você é quem você é por causa de tudo que aconteceu. Minha trilogia favorita de vida é De Volta para o Futuro, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis não amarra os cadastros de Volta para o Futuro. E me perdoem os amantes do Senhor dos Anéis. Eu amo De Volta para o Futuro. Eu amo o Martin McFly. Eu queria Mas De Volta para o Futuro é muito bom. De Volta para o Futuro é genial. Eu sou apaixonado demais, especialmente eu gosto muito do segundo. Sim. A gente tem todos eles em DVD, a gente adora demais. Realmente é um equilíbrio entre aventura, comédia, drama, é realmente muito bom. Sim. Eu assisti o primeiro em tela quente, o segundo e o terceiro eu assisti no cinema na época original. Ai, gente, que inveja! R$ 9,90. Que legal. Muito bom. Bom, eu acho que a gente pode fazer o segundo quadro, né? Que aí a gente vira o jogo. Pergunte aos Bragg Brothers, em que você pode fazer uma pergunta pra gente. Vou perguntar, já teci todos os elogios, né? E vou enfatizar cada vez mais, né? Sou fã dos Bragg Brothers. E queria saber de vocês, né? Eu sei que vocês também são consumidores do cinema, além de estarem inseridos na produção, na direção, na construção de obras, mas eu queria saber de vocês, dos Bragg Brothers, quais são as referências de vocês, e isso eu sou bem curioso, até para que eu consiga identificar um pouco dessas referências nas próprias obras de vocês. Então eu queria saber dos Bragg Brothers, e cada um de vocês dois pode dar uma resposta, viu? Eu queria, de vocês dois, uma referência que inspira vocês enquanto cineastas, aí pode ser diretor, pode ser músico, pode ser o que vocês quiserem. Eu queria uma referência do Brasil, uma referência da Europa e uma referência de Hollywood. Então, que vocês pensassem em 3 referências que inspiram vocês no cinema, não precisa ser só diretor, né? No Brasil, na Europa, em Hollywood. Ok. Muito bom. Peraí, então, primeiramente, para englobar sobre isso, nenhum diretor bom de verdade consegue ser bom sem primeiramente ser um amante do cinema. Acho que isso é impossível porque a forma de fazer filme é uma forma de homenagear e respirar sua própria identidade num meio onde você se inspirou. Agora, os 3 exemplos, devo começar? Uhum. Tá, deixa eu pensar. Porque é tanta opção que eu não quero... vai ser difícil escolher um para cada um. Vamos começar, né? Como nós somos filhos de 2 países, né, tão diferentes, em 2 continentes diferentes. Então, eu diria que na Alemanha, um filme que me impactou muito, que eu sempre falo que é um filme maravilhoso, com um ator que eu acho incrível, que é o Daniel Brühl, que é Goodbye Lenin.
É um filme que é considerado comédia, mas é uma comédia-drama, é muito bonito, é um filme que me inspirou muito sobre o olhar. Olhar no sentido de que a história nossa alma está nos olhares. Se você nota, né, Conde de Tupa sempre é um foco muito grande no olho, porque é uma história sobre criação. E o foco dos Tupas serem sempre a identidade, ele está muito focado na cor dos olhos, né, bem surrealista, bem marcante. E o Goodbye Lenin tem a cena final, que eu não vou querer dar spoiler, assistam, quem nunca assistiu, assista, vale muito a pena. Existe um olhar muito bonito de uma personagem para o seu filho, conta tudo sem nenhum diálogo, isso que eu falo, o cinema é muito bonito disso, de conseguir contar algo que toda a humanidade pode sentir. E isso, por exemplo, ali é onde minha fotografia é marcante disso do olhar dos personagens, sempre focar no contar a história dos olhares. Que, aliás, eu sempre acho incrível nos nossos atores, tá? Isso é incrível, o olhar deles sempre muda para todos os personagens, do personagem mais bonzinho ao mais sádico, você vê no olhar que ele muda o personagem. Então, esse foco no olhar, o Goodbye Lenin tem muito marcante. Então, na Europa tem isso. E eu quero só uma menção honrosa também. O cinema mudo alemão é fantástico. E eu gosto muito do cinema mudo. Mesmo que ele é antiguado, você pode aprender muito mais com o antigo do que com o moderno. Porque você pode interpretar algo muito melhor, você vê como foi feito quando ainda não tinha já a moldura que você está acostumado a ver. Então, o cinema surrealista alemão é fantástico, como o Dr. Caligari, mas também tem Metrópolis, com os efeitos práticos, com esse aspecto épico, e o Dr. Caligari também usa com preto e branco, mas um preto e branco colorido, que dá um impacto grande. Então, Europa, eu vou dar esses 2 exemplos, então dei um bônus aí. Brasil, eu tenho 2 também, eu diria que é difícil, é muito filme bom, mas eu diria que, primeiramente, Rosa Tiana tem um impacto muito pelo uso de cor. Ultimamente eu vejo que cada vez mais com a era de câmera digital, o pessoal acha que tudo tem que ser cinzento ou sem contraste, e o Rosa Tiana mostrou que você pode contar uma história extremamente colorida, extremamente forte com cores, que eu gosto muito disso. E que isso é possível também com o meio moderno, mas existe uma coisa, essa coisa de não ter medo do contraste, porque o contraste em tudo na vida, seja no roteiro, na direção, em tudo, em conflito entre personagens, o contraste é muito bom. Então eu gosto muito de uma fotografia que usa a tonalidade muito escura ao muito claro, para ter esse espectro muito intenso. Então eu diria isso de Rosa Tiana, mas eu diria também um clássico muito grande Central do Brasil, especialmente a cena final, que é, como a gente falou, o uso da trilha. A trilha é uma coisa bem simples, mas que te faz ficar emocionado no final. Porque, se não me engano, faz tempo que eu não assisto, mas eu acho que é algo que aos poucos vai sendo construído, que é quando vem a carta, aquela cena não teria o mesmo impacto, ia ter um impacto, porque as atuações são maravilhosas, a direção do Walter Sage é incrível, mas eu acho que o que engloba naquilo te faz se emocionar é a trilha sonora e fecha perfeitamente, enfim. Que isso também é uma coisa. Para mim, o início e o fim tem que ser especial. O início e o fim é quando você fala para a audiência, olha, estamos tentando fazer algo especial aqui para você, não é feito de qualquer jeito. Então, para mim, eu sempre falo, eu sempre confio, eu vejo que todos os meus filmes favoritos, eles começam bem, porque tem uma abertura bem especial e elas fecham forte. E o Central do Brasil tem um desfecho maravilhoso, muito impactante. E em Hollywood é muita referência, né? É um cinema muito popular, mas eu diria esse cinema épico, esse cinema que te faz sentir, mas não só pelo espetáculo. Eu sempre falo, eu nunca gostei muito das cenas de destruição em massa ou violência extrema. O que eu gosto é quando é o épico em personagem. Eu diria, então, o filme que eu falo seria Blade Runner, o original, que tem uma fotografia maravilhosa. Para mim, é a melhor fotografia que eu já vi em filme.
que ele consegue parecer uma pintura em cada cena e transmite tudo pela fotografia, tudo pela sensação. E voltando, é um filme também que foca muito no olhar. Você pode notar que existe muito close, mas não só. Tudo é contado pelos personagens, né? Tem os replicantes, então tem isso muito a ver sobre a humanidade, sobre o que é ter uma alma e tudo. É um filme que teve um impacto imenso, de uma fotografia maravilhosa, que também, como eu falei, tem esse contraste muito intenso de cor e luz e sombra. Então, esses são os 3 exemplos. Poderia falar mais, mas vou deixar o Taz falando agora os 3. O Ike, na verdade, já deu ótimos exemplos. Eu também estava pensando no Caligari também. Eu pensei, ele não falou Caligari, eu vou mencionar, mas... Desculpa, mas eu acho que, na verdade, eu quero citar para a Europa um outro exemplo, outro gênero totalmente diferente, que eu não sei, na verdade, exatamente se teve uma influência direta nas coisas que a gente já fez até agora, porque é comédia, que são, na verdade, filmes de Monty Python. Né, esse humor inglês é muito bom, né? A Vida de Brian, ou também, né? Em geral, o humor inglês, né? O Peixe Chamado Wanda, tem muita coisa boa. Eu queria também fazer uma menção honrosa, na verdade é um filme que a gente assistiu mais recentemente, mas que eu já sei que vai me impactar muito, assim, para a questão de atuação, que é o Vai e Veja, né? O Come and See. Que na verdade foi o Rogério Sagui que recomendou. Ele falou que ele lembrou um pouco do filme quando, né, com a minha atuação em Conde Tupa, que eu fiquei, depois quando eu assisti eu pensei assim, gente, isso aí é elogio dos grandes mesmo. Mas é um filme muito impactante também, realmente a atuação do menino é impecável. Tá, vamos lá. Cinema brasileiro é um exemplo, né, grande, popular, mas eu acho que realmente precisa ser nomeado, que é o Cidade de Deus, porque realmente é um filme muito, né, foi um filme muito inovador, assim, o jeito dos enquadramentos também, da dinâmica, é um filme muito dinâmico mesmo, criativo, muito bom. E também vou citar aqui, como a gente sempre cita, né, o Cabeça de Negro, do Del Cardoso. Sim, que foi uma grande inspiração para a gente começar a fazer o Cajueiro de Carlo, né, que agora virou minissérie e vai em breve também tá aí para assistir. Mas, deixa eu ver, sobre trilha sonora, e aí já entra também Hollywood, eu gostaria de citar, na verdade, os 2 exemplos que são, assim, trilhas que eu ficava ouvindo muito eram de Senhor dos Anéis e de Piratas do Caribe, da saga. Porque, para mim, eu acho muito genial, né, tanto o Howard Shore, né, no Senhor dos Anéis, quanto o Hans Zimmer, como eles brincam com realmente essa questão dos temas de personagem. Né, quando a gente ouve a música em Piratas do Caribe, começa a tocar, né, a música do Capitão Jack, a gente já sabe que ele vai aparecer e vai ter uma situação... Esse aspecto do subtexto, né? Cômica, que é essa questão do subtexto, né, a mais. E eu acho que para mim isso são exemplos muito bons de usar a trilha, né? Senhor dos Anéis tem muito essa questão também, que é uma coisa que eu gosto de fazer, de escolher instrumentos específicos para pessoas, personagens ou grupos de personagens específicos. Então, por exemplo, os Hobbits, né, tem uma trilha mais natural com como é que chama? Fiddle, né, o violino irlandês, assim, coisas mais que seriam o que os Hobbits têm acesso, né, enquanto, por exemplo, o Saruman e os Uruk-hai, eles têm mais uma trilha sonora, né, de tambor, assim, uma coisa também mais industrial, que também combina com a vibe. E isso é uma coisa que eu acho bem, bem interessante, que eu também já analisei e tudo. E, claro, Danny Elfman também. Na verdade, eu acho muito legal, né, que você, quando você sente já uma vibe, tipo, você já assiste um filme do Tim Burton, como você falou, e você já sente aquela vibe. Mas aí, por outro lado, você tem também outras trilhas, como, por exemplo, do Homem-Aranha, né, que é uma trilha sonora, né, da trilogia de 2000, que começou com de 2002. A nossa infância. Sam Raimi, nossa infância, que também foi uma influência grande. Que eu acho incrível mesmo, muito, muito interessante. E como o Ike já disse também, Central do Brasil, que tem a trilha, né, que é algo suave, mas que traz aquele efeito né, bem interessante. Também eu acho bem interessante a trilha no momento, né, nos momentos finais do Auto da Compadecida,
né, quando a Nossa Senhora está contando, né, falando sobre os pobres, aquilo ali também é uma trilha bem, bem tocante também. Então, acho que isso aí são tudo referências que acabaram mexendo comigo para a trilha sonora mesmo. Legal. E perfeito. Deu para sentir bem de onde vem o talento, né, de vocês, além das pessoas de vocês, das referências, né? Então, tá mais do que justificado. E uma coisa que eu achei interessante até na fala ao longo desse nosso encontro aqui, é os pontos de vista, né, que a gente tem a partir do que a gente vê e da época que a gente vê. Vocês falaram que vocês viram primeiro a trilogia do Spider-Man e conheceram ali o Sam Raimi, né? E eu acho que ficaram curiosos para ver exatamente. o que era o início dele no terror, né? E comigo foi o inverso. Eu vi o terror dele, eu conheci o terror dele e fiquei curioso quando eu soube que ia lançar o Spider-Man dirigido por ele, né? E fui ver o Spider-Man já esperando ter alguma coisa sombria, alguma coisa, sabe, pontos de vista, né? A gente conhece legal isso. Isso é muito legal. Raimi em momentos diferentes, né? E também eu acho que é muito interessante também o filme que você assiste, dependendo da época da vida que você assiste, também é diferente, né? Porque ele vai mudando. Especialmente tudo que você assiste na infância tem um peso muito forte, porque é uma coisa assim que depois você se lembra de uma forma nostálgica também. Realmente. Por isso que é sempre bom revisitar obras em momentos diferentes da vida. Sim, porque o filme muda. Muda totalmente. As inferências que a gente tem sobre uma obra de arte retratam muito aquilo que a gente é naquele momento. Então, uma coisa que a gente não tinha despertado naquele primeiro momento que a gente assistiu e revisitando a obra, a gente pode ver com olhos totalmente diferentes, até gostar mais ou gostar menos, né? Sim. Muito bom, bem legal. A gente, na verdade, o papo foi tão bom que a gente falou até mais do que normalmente. Que tanta coisa para falar, viu? Adorei mesmo. Olha, a gente pode até conversar em outras edições também, quem sabe. Com certeza. Vamos sim, estou sempre à disposição. Sim. Bom, então, como a gente sempre faz, a gente deixa aqui embaixo as redes sociais, mas antes da gente partir, tem mais uma coisa que a gente tem nesse espaço, que se você quiser, você pode desafiar outra pessoa a falar com a gente, basicamente convidar alguém a ser descoberto pela gente. Já tem uma pessoa aqui em mente, vocês precisam descobrir o meu amigo Daniel Lorenzo, que é um amante de cinema, né? E que vocês já conheceram um pouquinho porque ele acabou de ver o Conto Chupa, né? Então, eu acho que ele tem muito a agregar aqui no programa de vocês. Ele tem um conhecimento muito grande sobre cinema e sobre outras áreas também que podem agregar no mundo da arte. Então, vai ser um excelente convidado para vocês. Esse vai ser bem legal. A gente vai convidar ele. Mas foi uma conversa maravilhosa. Muito bom, a gente fica muito feliz. Falar de cinema é muito gostoso. Sim. E tudo mais. Demais. E sou fã de vocês, viu? Mais uma vez, não canso de dizer. Nós somos fãs de você. Nós também somos fãs de você. Como eu disse, eu acompanho o seu trajetório também. Obrigado. Mas é isso. Bom, aqui as redes sociais, né, nossas, também do Carlos embaixo dele. E é isso, nos vemos da próxima vez. Tchau, tchau. Tchau.